Olá, vamos falar do Manifesto Ágil, que a gente conhece por esse termo um pouco reduzido, mas o nome é Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software. Ele cita software porque eram líderes de desenvolvimento de software, pessoas que desenvolviam software, desenvolvedores. Mas hoje em dia a gente já usa os conceitos do Manifesto Ágil para várias áreas, vários ramos, várias empresas e assim vai. Vamos passar aqui pelo manifesto e vamos entender os principais itens que esse pessoal que se reuniu ali em 2001 para assinar o manifesto tinha como conceitos que representavam as metodologias que eles estavam criando naquela época. Essas metodologias estavam tendo mais sucesso nos projetos, nas iniciativas que eles tinham, então eles se reuniram para consolidar isso e criar o manifesto para divulgar isso para mais pessoas. E a gente vai passando agora por cada uma das coisas do manifesto. O que geralmente as pessoas lembram quando a gente fala do manifesto são as 4 frases de tomada de decisão que tem bem no meio do manifesto. Vamos começar por elas. A primeira frase é indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Então, mesmo processos e ferramentas tendo seu valor, sim, mas indivíduos e interações é mais importante. Daí vem o mais que. Não é ao invés de, não está descartando processos e ferramentas. Processos e ferramentas continuam existindo e têm o seu valor e vão ajudar a gente no dia a dia. Mas indivíduos e interações são mais importantes. Confiar nas pessoas, entender essa interação, essa relação que a gente tem com as pessoas para a gente entregar resultado, para a gente conseguir realmente satisfazer o nosso cliente, né? E já conecto esses indivíduos e interações, inclui o nosso cliente. E já conecto com a próxima frase. Software em funcionamento mais que documentação abrangente. Ou mais que aqui de novo. Documentação abrangente é legal, temos documentação, não vamos descartar a documentação. Então, o Ágil não está dizendo para a gente não ter documentação. Ainda vamos ter documentação. Mas, primeiro essa parte do abrangente. Será que a gente precisa colocar tudo na documentação? Será que algumas coisas não dá para a gente ir entendendo e se resolvendo? Somos pessoas inteligentes. As pessoas percebem as coisas, entendem as coisas e vão construindo em si. E na época que eles assinaram o manifesto, era uma época onde tinha muita documentação. As pessoas estavam, inclusive, exagerando nas documentações. Os métodos que eles criaram ainda usam alguma documentação, mas mais importante é o software em funcionamento, é a entrega. Aqui a gente está falando do manifesto de desenvolvimento de software, mas aplicando isso fora, por exemplo, numa área de marketing que faz publicidade, o mais importante é a publicidade lá entregue e as pessoas vendo aquela publicidade. Mais importante do que o documento que foi criado por trás, o roteiro que foi criado por trás. O roteiro tem a sua importância, ajuda a ter uma excelente propaganda, mas a gente precisa entregar a propaganda. Não adianta a gente pegar o roteiro e entregar para o nosso cliente. Então, era nesse sentido que as pessoas ali do manifesto estavam falando. Não adianta a gente entregar documentação para as pessoas. A gente tem que entregar software. Então, o software em funcionamento, ou mais que, é mais importante do que a documentação. E vamos para a próxima frase do manifesto. Colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos. Olha o mais que aí de novo, né? Negociação de contratos é interessante. Temos elas, não vamos conseguir fugir, vai ter contratos no nosso dia a dia, mas será que a gente precisa colocar tudo no contrato? Será que a gente precisa colocar o contrato debaixo do braço em toda conversa, toda negociação, a gente usar o contrato? E se o contrato já tiver há 5 anos sendo renovado, o mesmo contrato, e as coisas vão mudando, e as pessoas com novas ideias? E a gente precisa colaborar com o nosso cliente para a gente entregar um resultado coerente, interessante. E essa colaboração precisa vir cada vez mais. A gente vai para a última frase, que é responder às mudanças mais que seguir um plano. Então, dentro dos métodos ágeis, tem planejamento, mas mais importante que isso é responder às mudanças. Então, por isso que uma característica muito grande das metodologias ágeis são ciclos rápidos, que a gente responde à mudança rápida, pega rapidamente o que o cliente gostou, entregando para o cliente, pegando o feedback do cliente, entregando algo de valor para o cliente e respeitando as interações entre as pessoas. Olha a conexão aí dos 4 valores. Eu tenho um exemplo
que aconteceu uma vez, um desenvolvedor de software estava desenvolvendo, para a gente conectar aqui esses valores, estava desenvolvendo um software e aí eu passei atrás dele e percebi que tinha um problema ali no que ele estava desenvolvendo. Eu falei, cara, tem um problema aí no que você está desenvolvendo. Ele, eu sei. Eu falei, como assim você sabe que tem um problema e você vai deixar isso com o problema? Ele falou, porque está assim na documentação. E da última vez que eu fiz diferente da documentação, as pessoas brigaram comigo. Olha só como isso é um problema grave. O processo e a ferramenta está sendo mais importante, a documentação está sendo mais importante, a pessoa está só respeitando a documentação e não respeitando as pessoas, seguindo o plano exatamente como ele deve ser feito e não mudando, e não respeitando e não fazendo mudanças ali dentro do processo, né? Então, olha como a gente pode carregar problemas dentro dos nossos projetos, das nossas iniciativas, com algumas coisas equivocadas de decisões que possam acontecer. Então, por isso, as pessoas que assinaram o manifesto, esse é um exemplo dessa história que eu contei para vocês, que a gente valoriza, primeiro, indivíduos e interações, depois, software em funcionamento, ou seja, entrega, mesmo que seja de outras áreas, vamos interpretar como entrega final para o nosso cliente, para a gente colaborar com o nosso cliente e responder às mudanças. O nosso cliente pode mudar de ideia e a gente vai lá e responde a essa mudança. Lógico que as outras coisas também é importante. Ter algum contrato, ter planejamento. Então vamos buscar um equilíbrio. Vamos só entender que algumas coisas são mais importantes que outras. Não é eliminando. Vamos equilibrar isso dentro do ambiente. Então, as metodologias ágeis que os signatários criaram e que foram surgindo depois, após o Manifesto Ágil, puxam esses valores. Mas essas 4 frases não é a parte mais importante do manifesto, na minha opinião. Elas são importantes e fazem a gente entender bastante coisa. Mas mais importante do que essas frases é uma frase que vem antes delas, que é: estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Então, é um processo de melhoria contínua. A gente vai constantemente melhorar a forma como a gente tem os nossos projetos, nossas iniciativas, software, marketing, jurídico, a área que for. Vamos usar esses valores e vamos melhorar. Vamos usar essas metodologias, mesclar elas, usar aquelas que eles já mostraram para a gente, juntar com outras novas. Se tem esses princípios, se tem esses valores, melhor ainda, mais fácil a gente juntar essas metodologias. Além desses valores, dessas frases, do que a gente passou aqui do manifesto, o manifesto também tem princípios. Vai ficar para um próximo vídeo para a gente entrar um pouquinho mais detalhado neles. Então, esse foi o Manifesto Ágil. Espero que vocês tenham compreendido tudo. Siga a Sinérgica aí nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com quem você acha que seria interessante ouvir e ver. Até a próxima!